Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Amém? Juízes capítulo 6, versículo 11. Nós vimos ontem que o povo de Israel havia abandonado ao Senhor. Deus enviou um profeta, trouxe a instrução e agora Deus vai levantar um outro juiz. Amém? Diz assim, Juízes 6:11, o chamado de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Pelo que lhe respondeu Gideão: Ai de mim, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe respondeu: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor Deus lhes disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre estas penhas e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Entendeu? O anjo do Senhor estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Versículo 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor meu, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhes disse: Paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Então Gideão ali edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofa, que pertence aos abiesritas. Meu amado, que coisa tremenda, que experiência maravilhosa e surreal, né? Aqui esse homem vai ter com Deus. Amém? O anjo do Senhor. Ofra era uma cidade situada a oeste do Jordão. Abiesrita, um clã da tribo de Manassés. Diz que Gideão aqui, filho desse Abiesrita, né, chamado Joás, estava malhando o trigo no lagar. Geralmente, o trigo era debulhado em lugar aberto. Gideão percebeu que o trigo estaria mais seguro se ficasse escondido no recinto fechado chamado lagar, né? Porque quando os amalequitas e midianitas vinham, eles vinham para o quê? Destruir a colheita. Então, malhar o trigo a céu aberto e os inimigos viessem, eles iriam roubar o trabalho de meses, né? De plantio, de colheita. Então, ele estava escondido. E isso mostra um pouco de medo dos inimigos, né? Mas é interessante aqui que nós vemos também algumas características diferentes, né, em Gideão. O anjo vai chamar ele de homem valente. A gente olhando assim, ele parece um homem medroso. E é interessante a resposta que ele dá, porque ele se via também, né,
Quando o anjo chega para ele, no verso 12, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Versículo 13, respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha como era a visão de Gideão quanto à sua situação. Ele disse: o Senhor nos entregou. Ele não olhava para o pecado do seu povo, mas ele orava para como se fosse Deus que tivesse abandonado o seu povo, né? O anjo refere-se ao potencial de Gideão como libertador valente, pelo poder capacitador do Senhor, bem como ao seu nobre status na comunidade, apesar da discordância de Gideão, né? Gideão não vai concordar com isso. Gideão, ele vai dizer no versículo 15 que ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Irmãos, todas as desculpas que Gideão deu para não se comprometer em livrar o povo de Deus, Deus derrubou todas. Sabe por quê? Porque as minhas e as tuas desculpas, elas se acabam quando Deus entra em cena. Elas se acabam quando Deus nos mostra que Ele é conosco. E se Deus é conosco, irmãos, isso deveria ser suficiente para mim e para você. Isso deveria nos bastar, amém? Isso deveria nos fazer, nos ver de uma forma diferente, porque às vezes a gente se vê assim, inferiorizados. Isso não é humildade, né? Gideão demonstra 7 características de uma liderança piedosa. Primeiro, relutância em liderar, a não ser que Deus chame. Depois, dependência de Deus em cada ação. Prontidão para colocar a fé em ação. Quarto, disposição para usar os dons que Deus lhe deu para liderar outros. Ele falou aos 300 que permaneceram com ele que o observasse e seguissem o seu exemplo. Depois, deu glórias a Deus, tanto antes como depois da sua vitória. Sexto, com humildade, deu crédito aos outros que com ele atuaram. E o sétimo, recusou-se a estabelecer uma dinastia depois de ter cumprido a tarefa que Deus lhe deu. O que é uma dinastia? É o governo de uma família. E nós vemos hoje muitas pessoas querendo voltar a estabelecer dinastia na obra de Deus. Amém? Gideão não fez isso. E nós temos muito que aprender com esse herói da fé, porque ele é listado lá em Hebreus capítulo 11 como os heróis da fé. Amém? Apesar de todas essas desculpas, Deus pôde encontrar em Gideão um homem que se colocou nas suas mãos para que, através dele, Deus pudesse livrar o seu povo. Amém? E nós vamos ver amanhã como foi que Gideão, ele começou. E ele começou destruindo os altares dos deuses pagãos da sua época. Ele começou se estabelecendo e ganhando autoridade diante do povo, ganhando notoriedade diante do povo. E eu quero dizer, assim Deus pode fazer comigo, assim Deus pode fazer com você. Nós só precisamos levar a sério nossa comunhão com Deus, levar a sério nosso serviço a Deus, levar a sério que é Deus quem faz através de nós e não nós na nossa própria força, segundo o nosso próprio desejo, fazendo a nossa própria vontade. Então, isso mostra que vale a pena nos submetermos a Deus, ainda que a nossa situação ela não seja tão favorável. Amém? Ainda que você esteja se vendo como o mais pobre e da família mais pobre da sua região. Eu quero dizer, Deus pode fazer através de você o que você jamais poderia fazer sozinho. Então, que nós possamos nos armar, né, desse exemplo de Gideão e fincados naquilo que Deus tem conversado conosco e naquilo que Ele tem declarado pela sua palavra a nosso respeito, né, seguirmos a Deus com ousadia, porque certamente Ele irá nos usar
para a sua glória, para a sua virtude e para o seu propósito. E eu digo, irmãos, não existe maior felicidade do que essa, de você ser um vaso, amém? Preparado nas mãos de Deus, para a glória de Deus, em serviço a Deus. Então, hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Teremos nosso culto da família, será uma grande bênção, amém? Traga a sua família, estamos podendo fazer presencialmente, mas só temos capacidade para 30% do que comporta a igreja. Então quero convidar você e sua família a estar conosco hoje à noite. A sala dos teens estará funcionando também. Você que tem filhos adolescentes, você que tem filho nessa idade entre 12 e 18 anos, é importante que ele esteja junto com os seus irmãos ali na sala dos teens, aprendendo os princípios e os valores da fé cristã. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.